Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor para todos sempre, aquele que vive e reina. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu vim aqui diante deste vídeo trazer uma palavra para nossos corações. Eu creio que Deus está se agradando, porque é vontade dele que nós levarmos a palavra do Senhor a toda criatura. Queria trazer tão somente aqui, ontem falei sobre Jeremias, sobre o chamado tão específico, e hoje eu quero estar falando sobre Isaías. Em 1 Coríntios 12, 31, ele é bem claro, onde diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhes mostrarei o mais excelente. Aleluia. E a Bíblia nos relata que o profeta Isaías, ele começa o ministério cedo. Relatam os teólogos, historiadores, que Isaías ele era muito influente no palácio por conta do rei Uzias. Uns dizem que ele era primo, outro fala que o pai de Isaías era irmão do rei Uzias e, portanto, era sobrinho. Enfim, deixaremos essas questões de lado e vamos para o chamado. É um dos profetas maiores, e o seu livro ele tem duas partes. A primeira parte do versículo do capítulo 1 até o 39, ele trata de assunto de questões locais de Israel e as temporárias, algo que aconteceu ali e os conselhos que ele estava dando. A partir do 40 a 66, aí ele já começa a falar algo futuro. Por isso que chamam ele de profeta messiânico. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas uns falam que ele começa o ministério dele com 15 anos, outros com 17 anos. Eu não quero estar aqui discutindo o início do seu chamado, mas o que me frisa é a intimidade de Deus para com ou o garoto ou com o jovem, né, de 17 anos. Porque é assim que o Senhor trabalha. Ele vai achando graça, separa, vai revelando, vai dando visões, e aí a pessoa vai sentindo logo que Deus está querendo algo na vida dele. Porque eu já falei que não há pessoa específica. Deus usa quem ele quer, na hora que quer, da maneira que quer. Então não precisamos estar especulando. O que eu chamo sempre a atenção é você estar sempre orando a ponto de ficar íntimo. A intimidade com Deus se dá na oração. Quanto mais você ora, mais intimidade tem, né? Aleluia. Mas ele tinha essa influência, e no seu início de chamado, Deus já revela a ele, dava visões, revelações. A partir do capítulo 1 mesmo, Deus ele abre o leque para ele, de 1 até o 19. Ele fala algo, intimidade. Nós temos amigos, nós pais, temos aqueles amigos mais chegados, né? E onde relatamos muitas das vezes algo da nossa família, dos nossos filhos, até mesmo do nosso matrimônio. Então isso chama-se intimidade. E Deus criou assim uma intimidade tamanha com Isaías, que ele já estava falando sobre a nação, sobre aquele povo, para aquele garoto, aquele jovem de 17 anos. Mas ele
Isaías precisava ser mudado. Por conta dessa influência, conta a história que o rei Uzias, por ser um rei muito bom e por ser muito querido, ele tinha acesso a tudo, mas dentro do reino. Mas tem um lugar, isso que eu quero chamar a atenção, que não é para todo mundo, é só para o escolhido. É aí que muitos se enganam. Aleluia. Tem lugar que o Senhor separa, o Senhor escolhe, separa, unge e dá um ministério para que só Ele e Deus possa estar dentro do contexto, dentro da ação. Há relato, me falha a memória, que diz que a uns Deus deu dons de doutores, outros de professores, outros de médicos, outros de pregadores, outros de levita. Então, a cada um o Senhor deu algo. Mas aos sacerdotes e os sumos sacerdotes, Deus deu a missão de apresentar a Ele as suas ofertas, os seus pedidos, os seus sacrifícios. E por conta disto, conta a história que o rei Uzias, ele por ser muito influente, ele entra na casa do Senhor e vai oferecer sacrifícios, vai queimar incenso, onde a maioria dos sacerdotes tenta travar, tenta falar com ele: rei, esse assunto aqui não pertence ao Senhor. Nós respeitamos pela sua monarquia, mas aqui é teocracia, é Deus. Aqui nós obedecemos a Deus. Aqui quem comanda é Deus. O Senhor pode mandar no palácio, mas aqui é Deus que comanda. E por conta disso ele se enfureceu. E ao se enfurecer, logo lhe saiu uma chaga, uma lepra. E por conta disso ele fica agora não um leprosário, porque não se relata que ele está no leprosário, mas ele ficou fora do palácio. Mas se tocando em Isaías e Uzias, não adiantou, ou no palácio ou num leprosário, tinha-se uma ligação. E quando Deus chama, Ele quer separar, Ele está dizendo separar. Ele está dizendo tirar você daquele caminho onde você andava, daquela amizade como você tinha. Eu lembro que quando Elias passa por Eliseu, Eliseu estava arando a terra com 4 juntas de boi, e ele: espera aí que eu vou me despedir dos meus pais, e compartilhou o boi. Quer dizer, eu não quero mais ter referência com aquilo que eu fazia. Dos meus Deus cuida. Mas louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu só estou dando aqui um exemplo de como é as coisas de Deus. Não é brincadeira. Muitos estão levando por brincadeira ou por diversão. Mas coisas de Deus é coisa séria, porque Ele é dono de tudo e Ele é correto. E Ele cobre. E a Bíblia fala que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Então devemos estar atento ao que o Espírito Santo de Deus nos diz. Apocalipse vai dizer isso: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É gostoso. Hoje a linguagem evangeliquez, que sou evangélico, é muito lindo. Eu quero ver a linguagem de eu sou um servo do Senhor e não compartilho algo e não apoio algo, porque isso vai doer, principalmente para quem é escolhido, para quem é chamado. Porque quem é escolhido e quem é chamado, ele não se mistura com panelinhas e não faz algo que o homem se agrade, não. Ele vai fazer algo que Deus se agrada. No tempo passado era assim, imagine agora. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o chamado mesmo, o ministério de Isaías, só foi conclamado, ele só foi ungido
quando ele recebe a notícia. E ele relata aqui no seu capítulo 6, que no mesmo ano, no mesmo ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo, e ainda por cima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, aleluia, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E uns aos outros clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E o interessante é que no 4 vai dizer assim: e os umbrais das portas tremeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que sou perdido, pois sou um homem imundo de lábios, e habito no meio de um povo que tem lábios imundos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E voou então para mim um serafim, e tendo em sua mão uma brasa viva tirada do altar, como uma tenaz, e tocando ela sobre a minha boca, disse: Esse tocou os teus lábios, retirada a tua culpa, e são límpios os teus pecados. Aleluia. O que eu entendo nessa tarde, Deus me leva numa direção, é que eu disse: olha, saiu agora a sua dependência. Porque enquanto Uzias, que era seu chegado, seu parente, existia ou no leprosário ou no palácio, mas tinha influência, você não poderia exercer profissão ou um cargo de profeta, porque habla da credibilidade. O homem, para ser direcionado por Deus, ele tem que ter, acima de tudo, credibilidade, tem que ter hombridade, tem que ter uma vida no altar. Ele não pode ser um homem de lá para cá, ele não pode ser um homem de casa em casa, ele não pode ser um homem de fofoquias, ele tem que ser um homem direcionado por Deus. Ei, Deus está falando nesta tarde. E agora a influência, ela morre, então agora Deus unge ele e diz: agora a minha dependência, eu sou a sua dependência. E tem muitas pessoas chorando, porque perdeu uma dependência. Mas a Bíblia vai dizer que quando morre, quando acaba a dependência de Isaías, ele agora contempla olhar para o alto, de onde vem o socorro. Eu não sei qual é a sua influência ou a sua dependência. Se seu emprego, as portas fecharam, aqui está dizendo que as portas já estão trapidando, estão tremendo para ser abertas. Mas Deus está dizendo: tire de ti as más influências. Se foi um relacionamento que está à beira da morte, Deus está dizendo: tire do meio desse relacionamento as más influências para que ela possa voltar. Porque tem relacionamento que está cheio de más influências. Eu já falei sobre isso e já quero estar encerrando, porque eu não quero estender este vídeo, mas o Senhor está me levando a uma extensão tamanha lá, Baixaramante ou Comanai, mas eu não posso estender muito. Aleluia. Eu falei sobre essas raposas e raposinhas, e tem muitas pessoas que não querem abrir mão das más influências. Ou você abre mão das más influências e fica na dependência de Deus, ou então você vai ficar igual o povo quando saiu do Egito, dando volta até se encontrar com Deus. Porque foi quando Moisés morreu, 38 anos depois, é que eles choraram, é que eles se santificaram para entrar na terra que mana leite e mel. Talvez é isso que você está precisando.
tirar do meio de você a angústia, tirar do meio de você a depressão, tirar do meio de você a ansiedade, porque o Senhor nesta tarde está dizendo: olha, acabou o emprego, mas eu estou aqui. Eu sou o Senhor que sai. Eu sou o Senhor que abre porta. Comer, beber e vestir é a responsabilidade minha. Assim como eu fui com Elias lá no ribeiro, assim serei contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero tão somente profetizar para a sua vida. Se as portas estavam fechadas, a partir deste momento o Senhor vai começar a abrir portas. Se a porta de emprego estava fechada, aqui está dizendo que os umbrais trepidavam, porque quando Isaías contemplou o céu, ele viu o Senhor. Quando ele tira a dependência humana, quando ele diz: olha, fulano disse que vai me ajudar, Beltrano disse que vai me ajudar, ele está na dependência. Mas eu quero dizer que quando você ora e tem intimidade, é o céu que move a terra. Não é a terra que vai mover o céu. O Senhor não tem emprego no céu, mas Ele vai mover do céu na terra e abrir a porta de emprego para você. Portanto, a oração é a chave que abre a porta do céu e o céu abre porta de emprego para você. É a porta da oração que abre as portas do céu e o céu envia saúde para você. É a oração que abre a porta do céu e Deus abre o seu relacionamento e que Deus coloca a casa em ordem. É a oração que cria uma intimidade, louvado seja o nome santo do Senhor, lá baixou manarabacancaраmanai, e que o filho venha obedecer. Não é você que vai falar com o filho para te obedecer, é a oração que vai tocar o céu, o Senhor contemplado lá, e Ele que vai dar ordem para que teu filho te obedeça e que ande no caminho que se deve andar. Nós não devemos de maneira nenhuma estar forçando barra, que não somos ditadores, mas nós podemos sim dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor, porque foi isso que eu aprendi do meu pastor Adário Paulo e os meus professores, pastor Noel e outros renomados homens de Deus que ali se encontram, que eu aprecio e ouço e presto atenção e obedeço. Quando eles chamam atenção, porque é através da oração é que as portas são abertas. Foi através desses conselhos que a minha mãe desde pequeno me ensinou, que é orando que se ganha a vitória, que é orando que se ganha a batalha, que é orando que as portas se abrem. Então está aqui o meu recado. Antes de mais nada, não fique dependendo da dependência humana, mas ore até ficar íntimo de uma maneira tal que o Senhor relacione um diálogo e que revele coisas, como ele disse em Jeremias 33:3. Clamas a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei, revelarei coisas, direi coisas a você que você não sabe. Porque o Senhor é fiel e Ele quer ter uma intimidade, Ele busca os fiéis da terra. E para isso estou me esforçando, irmão. Não estou aqui para chamar a atenção e nem querer ser o tal. Eu estou falando aquilo que Deus coloca na minha boca. Eu estou falando a dependência de Deus para com o homem. A dependência do homem para com Deus. Então, está aqui o meu recado. Que Deus continue abençoando. E que siga esse exemplo de Isaías. Tire as más influências, as dependências humanas e ore até tornar-se íntimo. E aí o Senhor é que vai tocar no ser humano para te abençoar, porque é assim que Ele faz. O de perto talvez não venha te ajudar, mas o de longe com certeza o Senhor vai mandar te ajudar. É o que eu agradeço a oportunidade e em nome de Jesus eu profetizo vitória
na sua vida. Amém.